A gente vai estar falando sobre relacionamento no programa de hoje e eu já quero dar bom dia para ele. Pastorzão, seja muito bem-vindo aqui no programa Alô Irmão. Bom dia, Kelly. É um prazer muito imenso para mim poder estar aqui pela primeira vez. Primeira vez. E, Belo, também compartilhar esse momento assim especial com vocês é simplesmente maravilhoso. Pastorzão, a gente já começa, Belinha, a gente estava falando aqui no início do programa, né? Essa velocidade da turma se casar é quase a mesma de haver o divórcio. O que é que está faltando aí, pastor, nesse um acompanhamento? Na minha época, a gente tinha muitos seminários na igreja, sim, né? Aquele acompanhamento do pastor, de sempre alertar a juventude, né? O que analisar antes de casar. Então, pastor, fala aí pra gente que velocidade é essa que esse povo está tendo. A priori eu quero agradecer a vocês mais uma vez por abordar um tema tão pertinente no tempo de hoje, né? Onde casamento separação praticamente virou normal. Normal. Né? Não é mais uma coisa, não é mais uma raridade. Então, respondendo a sua pergunta, o que leva as pessoas a se separarem assim tão rápido ou a casarem tão rápido são as emoções. O nosso ser humano, ele é dotado de emoções. Então, a maioria das pessoas, elas tomam decisões baseadas nas emoções. Eu costumo dizer que a necessidade gera uma oportunidade. Eu necessito me separar. Então, sempre haverá oportunidade para as pessoas se separarem. Eu necessito me casar. Então, haverá sempre oportunidade para se casar. Mas, no geral, no contexto geral, Kelly e Belo, as pessoas, elas faltam muito o conhecimento de si próprio. A Bíblia diz que o povo peca, erra por falta de conhecimento. Então, se eu tivesse uma resposta bem rápida, uma palavra só, uma frase para responder a tua pergunta, seria a falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento faz as pessoas tomarem decisões erradas. Tanto seja a separação quanto o casar rápido, embora há uma exceção. Existem aquelas pessoas que amor à primeira vista, que inclusive, viu, Kelly, esse amor à primeira vista não existe, né? Existe paixão, desejo, atração à primeira vista. Agora, o amor não existe à primeira vista. Mas, enfim, essas pessoas, elas encontram alguém e, de repente, rolam a química, Belo, e aí casa com essa pessoa. Existem pessoas que dão certo, que inclusive eu fui vítima desse, vamos dizer assim, né, amor à primeira vista, né, com a minha esposa. Um beijo para você, meu amor, que ela está nos assistindo. Eu namorei com ela no dia do meu aniversário, dia 8 de fevereiro, pedi ela em namoro. A gente se conheceu uma semana antes. E no dia 8, que é dia do meu aniversário, Belo, eu pedi ela em namoro. Ela aceitou, claro, né? Que bênção! E no dia 8 de março, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente noivou. E no dia 12 de junho do mesmo ano, a gente casou. Que bênção. Eu não aconselho, Kelly e Belo, as pessoas fazerem isso. Eu não aconselho, porque nós tivemos muitos entre altos e baixos. Por mais conhecimento que eu possua, né, que eu já tinha a respeito do que é um casamento, mas a gente encontra no relacionamento, na convivência a dois, surpresas. E a gente não está, muitas vezes, preparado para essas surpresas no casar rápido. Eu tinha determinado que queria casar com 26 anos. Eu tinha dito isso para Deus, então foi um propósito que eu já vinha feito há um bom tempo com Deus, que queria casar. Por quê? Porque eu pregava sobre relacionamento, eu era pastor já, e os pastores que me convidavam ficavam receosos. Como é que você vai falar de casamento se você não é casado? As pessoas que me ouviam muitas vezes... ela não dava muita credibilidade. Então eu digo, Senhor, se queres que eu permaneça nesse ministério, eu preciso encontrar uma varoa. Então encontrei a minha esposa, a Aldaleia, nós nos casamos muito rápido, mas isso eu não recomendo para as outras pessoas. Por quê? Porque nem sempre a gente tem habilidades para lidar com certas circunstâncias no relacionamento. Então o que faz as pessoas
casarem rápido, uma das coisas foi o que eu citei, querer realmente casar por algumas necessidades. As minhas foram com relação ao ministério. Mas existem outras pessoas, Belo, que querem casar porque tem medo da solidão. Sim. No nosso caso, que somos cristãos, muitas pessoas querem casar porque não querem fornicar, não querem ter relações sexuais com pessoas sem serem casados, porque é um princípio que a gente aborda muito como pastor nas igrejas, onde a gente passa, que o sexo só pode ser após o casamento. Então, existem muitas necessidades que fazem com que a pessoa ela queira casar rápido. Agora, não é muito bom você tomar decisões tão rápidas assim na sua vida. Tudo que começa rápido, Kelly, a gente perde um pouco o foco das questões laterais. A gente está focando muito aqui e esquece que existem um universo ao seu redor que não é apenas só a sua esposa, só o seu esposo. Vem a família, vem os agregados. Sim. E a gente precisa estar preparado. Na verdade, uma outra razão que as pessoas levam em consideração para casar rápido é o tratamento da moça em casa com a família, do rapaz também. Isso. Porque é impressionante a gente ter um cuidado muito maior com relação às emoções, porque a gente começa a ter atitudes e pensamentos que muitas vezes a gente acredita que é certo e na verdade não é. Então, o fato de querer sair de casa, querer casar rápido para sair de casa, né, isso também pode ter várias consequências lá na frente, que a moça, principalmente a mulher, que é o sexo mais frágil, né, que não é por ser o sexo mais frágil, é porque as mulheres, elas expressam muito mais, com muita veemência, as suas emoções. Mas a mulher, tanto a mulher quanto o homem, eles são vítimas da mesma igualdade das suas emoções. Porém, as mulheres, elas expressam muito mais do que os homens. Porque uma vez que a mulher, ela trabalha muito mais essa questão das emoções e o homem pensa mais, age mais pelo racional. Embora, no contexto do casamento, os dois se tornam vítimas das suas emoções. Eu gostaria até de citar o seguinte, o senhor falou a respeito de que Deus, né, falou, vendo Adão sozinho, disse que não era bom. Mas também tem um versículo muito importante que eu quero até citar para vocês que estão em casa me ouvindo e me assistindo, dizer o seguinte, a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não tiverem de acordo. O fato de você querer casar rápido, talvez você vai se perder muito lá na frente porque você não consegue entender e ter tempo para entender os ideais da outra pessoa que você quer conviver. Então imagina, você casa por necessidade, que na verdade não é o ideal, você tem que casar por objetivo, você tem que casar com um foco, você deve casar realmente assim, por aquilo que você acredita, que são os princípios que a gente trabalha. E lá na frente, Kelly, você vai ter, eu digo a pessoa, você vai ter muitos problemas. Por quê? Porque o ideal dele não é o meu ideal. E vice-versa. Então, é necessário fazer com que você possa realmente estudar sobre o ser humano. Então, eu quero dizer uma coisa para você, mulher. É necessário você investir em conhecimento. Como a Bíblia já disse, eu citei aqui, a gente erra por falta de conhecimento. E, Kelly, a gente pode perder dinheiro, a gente recupera. Sim. A gente pode perder um trabalho aqui, amanhã a gente está em outro. Mas tempo a gente não consegue recuperar. A gente não consegue. Tem pessoas que elas estão casadas há 20 anos, há 30 anos e de repente se separam. Hoje não existe mais uma garantia de ir até a morte. Apesar que a gente faz um juramento de ir até a morte. Mas não existe garantia. O casamento é uma instituição divina, mas ao mesmo tempo é uma instituição frágil. Porque as pessoas que compõem essa instituição, elas não estão preparadas, capacitadas. Por que é, Kelly, que quando eu quero passar no Enem, eu me dedico a estudar os assuntos? Por que é que eu quero passar numa faculdade, eu passo ali 4 anos, dependendo da faculdade, 5, 6, para poder ter um diploma? E por que é que eu não faço isso? Para poder dividir a minha vida com a pessoa que eu sonho ser a pessoa que vai me fazer feliz e que eu também vou fazê-la feliz.
Você citou aqui logo no início, na sua fala, que na época a igreja, o pastor, dedicava um tempo para investir nos noivos. Você quer ver uma coisa que eu admiro muito na igreja católica? A igreja católica, ela não casa sem que os noivos façam um curso de noivos. Eu desconheço uma igreja católica que casa uma pessoa, ou casam duas pessoas, né, sem ter um curso, sem fazer um curso, sem passar pela carismática e outros processos que a igreja católica determina para ter uma relação a dois. Ou seja, aquela pessoa é acompanhada por um padre, por um sacerdote, por um período, ou por um casal que a Igreja Católica determina para acompanhar aquele casal, para mostrar tudo como será, como poderia, né, ser a vida. Hoje muitos pastores pecam nisso. Muitos pastores que inclusive ouvem muito, né, a Rádio Farol, pecam muito nisso. O casal quer casar, vai e procura quanto se tem para gastar no casamento. Repare, investem tanto no casamento, no evento do casamento, 50, 100, 200 mil, mas esquecem de passar 30 dias, 60 dias num curso de noivo na igreja. Então, eu gostaria de fazer uma recomendação. Então, eu gostaria de fazer aqui um alerta para todos os pastores, independente de igreja. Por exemplo, a Igreja Batista Tradicional, eles fazem um curso para noivas. Existem algumas igrejas que são mais tradicionais, que elas preservam ainda esse princípio de que o casal precisa ter um conhecimento. Sim. E existem igrejas também que, para você casar com a outra pessoa, você já tem que ter um certo tempo de testemunho positivo na igreja, para poder realmente o pastor dar a bênção. Que há, por exemplo, exceção que tem pessoas que saem daquela igreja porque é tão rígida, entre aspas, que não é rigidez, mas sai para outro ministério que casam com facilidade. Então, é necessário realmente a gente trazer esse alerta aqui para os pastores, que realmente os pastores e padres que são os sacerdotes que mais preservam o princípio da família tradicional. Então, se nós preservamos esse princípio, Belo, é necessário que os pastores possam realmente sentar com as suas ovelhas e ter esse curso para casais. Pastor, quais são as principais causas que chegam assim no seu gabinete do casamento fracassar? Assim? Fala pra gente, porque a gente já fica atento, né, Belinho, também. Verdade. É o financeiro, é falta de sexo. O que é que a mulherada, o casal mesmo, fala? Chega, ó, pastor, meu casamento chegou ao fim porque minha esposa nunca mais tivemos uma noite maravilhosa, uma vez ao mês, ou financeiro. Fala pra gente um pouquinho. A princípio, eu estou retornando, Kelly, com esse ministério que Deus propôs no meu coração. Eu, um período atrás, voltei muito para a política, né, para o empreendedorismo, e agora eu estou voltando para trabalhar esse ministério. Para você ter uma ideia, em 2022, que ainda não terminou, mais de 80 mil casais se separaram. Para você ter uma ideia, esses dados são dados oficiais. E aqueles dados que não são oficiais? A gente tem uma estatística aí, a gente que trabalha com relacionamento, que de dados oficiais e os não oficiais, a gente dá uma margem de 50% a mais. Então, 120 mil, vamos dizer assim, casais se separaram este ano de 2022. Então, o que leva uma pessoa a ter um casamento fracassado? São as prioridades. As prioridades são um dos fatores que levam o casal a se separar. Por exemplo, a minha prioridade, estou dando um exemplo, tá? É simplesmente focar no trabalho. É óbvio que isso vai matar o teu casamento. A minha prioridade é sair com os amigos. Com certeza vai atrapalhar muito o teu casamento. A minha prioridade é a minha mãe. Você acredita, Kelly, que existem muito isso ainda hoje? São N motivos. Entre eles também está a vida financeira, que se eu tiver tempo eu vou falar aqui para vocês o que está gerando problemas no relacionamento. Outra coisa também é a educação, são os filhos. Os filhos também, para alguns casais, são motivos de fracassarem um relacionamento.
Essa questão como eu te falei, né, que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, isso é um fato. Porque a pessoa hoje, Kelly, elas não estão mais tendo paciência para suportar. Porque a internet, hoje, a tecnologia, está nos dando muito mais liberdade do que anteriormente. E quer ver um negócio, como está tão normal hoje se separarem, as pessoas não estão mais esperando ou pensando no que o pastor da igreja dele ou dela vai falar, do que a família, porque elas estão pensando nelas. E aí é que mora o grande perigo, porque às vezes o homem cai na inércia de achar que domina a mulher, de achar que ela está ali com ele para sempre, ou vice-versa, e relaxam. Então, um dos maiores motivos que fazem um casal ter um casamento fracassado é a questão, sabe de que é? Que você não se conhece e não conhece o outro. Às vezes a gente cai na besteira de achar que conhece. O que você deve fazer para não fazer parte desses 80 mil casais que se separaram? Querida, preste atenção. Primeira coisa que você tem que saber, Deus não é um amuleto. Deus não é aquele amuleto que vai te dar sorte no casamento. Por mais que Ele tenha te dado esse homem, por mais que Ele tenha te dado essa mulher, Ele não vai, preste bem atenção, Ele não vai garantir que essa mulher vá com você até a morte. Quem vai garantir isso, Kelly, é a própria pessoa, ou é o casal, ou um ou outro. Preste atenção, quando Deus nos dá algo, e a gente não zela por esse algo, por mais que tenha sido Deus, você vai perder esse algo. Pode falar, Kelly. Pastorzão, a gente só tem 3 minutinhos para finalizar. Passa muito rápido, eu já quero pedir as suas... Falar de amor, a gente perde noção do tempo, né? É verdade. Pastor Paulo, que é muito bem conhecido também como pastor do amor, né, pastor? É verdade. Mas, olha, foi muito bom, assim, esse tempinho que tivemos, né? Vamos ter outras oportunidades para a gente prolongar isso aí. Mas, pastor, suas considerações finais. Perfeito, Kelly. Então, deixa eu dar só um último recado para você. Ó, pensa primeiro em você. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do seu marido, acima de você, é Deus que você tem que amar. O segundo maior mandamento é amar o seu próximo como ama a ti mesmo. Preste atenção, amar o seu próximo como ama a ti mesmo. Antes de você amar o seu marido, antes de você amar o seu filho, antes de você amar sua mãe, ame a si mesmo. Quando você inverte esses valores, com certeza seu casamento pode fracassar. Um beijo para você, eu quero muito te acompanhar lá no Instagram, será um prazer recebê-lo lá no meu Instagram e se você puder ter condições de nos ajudar, agendar para a gente fazer um atendimento, será um prazer. Inclusive o QR Code do Instagram do Pastor Paulo está na tela, você pode apontar a câmera para o seu telefone e aí já seguir o Pastor Paulo, se você precisa de atendimento, só consultar ele aí no direct.